visto, obviamente, em vários lugares, várias ocupações no Brasil inteiro. E é uma maneira que eu encontrei também de tentar passar através dos meus conhecimentos, dos canais que eu tenho à disposição, quer dizer, que são canais de mídias alternativas, uma forma de olhar o MST e os movimentos de forma geral, os movimentos sociais, de uma forma mais humana, né? Porque se a gente for fazer uma pesquisa aqui ao entorno desses prédios aqui, certamente a opinião da grande maioria será de criminalização dos movimentos sociais, de criminalização do MST. E acredito que a luta de todos nós, e aí eu me incluo porque somos sociedade, e se somos sociedade, somos sócios em tudo que acontece nesse país. As coisas boas e as coisas ruins. E não dá para ser indiferente, né, à dor, à luta, à necessidade de todas as pessoas, embora algumas pessoas se façam indiferentes a esse tipo de questão. Então eu sempre lutei contra as injustiças sociais, sempre me indignou essas lutas todas, não só no campo, mas nas áreas urbanas também. Então aqui alguns símbolos de nossa luta, nosso boné. Foi do nosso encontro estadual aqui no Rio Grande do Norte, MST. Nenhum homem é livre enquanto houver algum escravo, ok? A gente vai lutar até o final pela libertação de todos. Vamos que vamos, O morro mandou avisar, se senzala descer, ninguém vai segurar. O morro mandou avisar, se senzala descer. Não, na verdade eu sempre tive uma atividade bem presente dentro da política, mas talvez não tão próximo dos movimentos sociais. Era uma atividade mais autônoma, né, de ativismo por acreditar nessa questão de que a injustiça social no país é muito grande e que a gente como artista tem, de alguma maneira, o dever de também participar nessas lutas. Só que eu lutava dentro de ambientes um pouco diferentes, ou no palco, ou então dentro das assembleias legislativas, ou às vezes na frente do Congresso Nacional, e de forma um pouco isolada. Depois que começaram as uniões em relação a essa questão que a gente está vivendo hoje no Brasil, do impeachment, do golpe, de tudo que está acontecendo, a Frente Brasil Popular acabou me convidando a participar, então eu acabei entrando para participar junto, e aí me apaixonei pela luta e acabei me envolvendo mais e estou cada vez mais envolvido nessa história. Eu acredito que a função do artista seja essa, de alguma forma criar pontes, né, e não muros, que é o que a sociedade vem tentando fazer. E eu acho que como artista, através da música, ou mesmo através das pessoas que são fãs e que tem um momento para ouvir uma palavra, para ouvir alguma coisa, uma reflexão a respeito dessa questão, a gente pode sim sensibilizar pessoas que talvez não tivessem nenhum tipo de interesse ou tivessem até alguma antipatia em relação a isso. O que a gente tenta criar uma empatia em relação a essas questões, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas se coloquem no lugar de quem está aqui lutando, de quem está aqui batalhando por um espaço, que elas consigam ver o lado humano dessa questão, que elas consigam ser mais humanistas, entende? Menos egoístas, que eu acho que essa é a grande função na tentativa de dialogar com pessoas que estão aí isoladas em bolhas, e a gente está aqui tentando juntar essas lutas e fazer disso uma luta para o Brasil inteiro, porque quando melhora para um, melhora para todo mundo. Eu acredito que, de certa forma, essa crise desencadeou essa união dos movimentos, né? Os movimentos de esquerda, principalmente, eram muito cada um na sua, ninguém se envolvia muito, embora tivesse algumas relações próximas, mas eu acho que agora o que aconteceu tem que servir para que mobilize cada vez mais as pessoas. Essa união que aconteceu depois da crise, ela tem que se sustentar agora, porque a tendência do Brasil não é que a gente consiga melhorar os nossos direitos agora. Na mão de quem está entrando no poder, a tendência é que esses direitos sejam reduzidos. Então, se a gente não estiver firme e forte nessa luta, todas as conquistas que não foram tantas assim, mas que foram razoáveis, têm que ser expandidas e ampliadas. Se a gente não conseguir manter essa união nas ruas e nos lugares onde acontecem todas essas reuniões, né,
certamente eles vão conseguir passar por cima e tratorar todos os direitos que foram conquistados, criminalizando os movimentos sociais. E aí envolve todos, os feministas, os LGBTs, os sem terra, os sem teto e todos os outros movimentos estudantis que estão acontecendo por aí. Então é necessário que tenha uma unidade agora, que a gente deixe de lado algumas diferenças que a gente possa ter em relação a questões ideológicas e que se poupe aqui a união para seguir adiante e resistir, porque agora é o momento de resistência. O artista mexe com o imaginário da população. Né? Quando você vê o Chico Buarque, por exemplo, falando alguma coisa, você considera o que o Chico Buarque está falando pelo papel que ele tem. Não só o papel histórico dele de vida, né? como uma pessoa que lutou contra a ditadura, por exemplo, mas pelo papel que ele tem como artista mesmo, pelas músicas que embalaram a vida das pessoas. A música tem esse poder, né? de fazer com que as pessoas se sensibilizem. Então não só artistas da música, tem artistas de TV, tem artistas de teatro, tem artistas de vários campos, do cinema, das artes visuais, do audiovisual de modo geral. E eu acho que essa é uma função do artista. Eu acredito que o artista está aí para representar o povo também, para falar também sobre as dores do povo, sobre as lutas do povo. E esses artistas que se prontificaram a fazer essa luta, eles têm que também ser, de certa forma, cuidados pelos movimentos. Porque os ataques que esses artistas sofrem são muito pesados, são muito firmes, entende? Então, se há uma união e uma luta em conjunto, a tendência é que outros artistas se sintam mais confortáveis para poder se unir também nessa causa. Nesse momento do que a gente está vendo no Brasil, as eleições agora são eleições estaduais, né? Municipais, na verdade. Então, a priori, nesse momento, a minha função é mais fortalecer como voz, tentar criar ponte. Se eu tiver legendado nesse momento com algum partido político, alguma coisa desse tipo, talvez eu não consiga fazer essa ponte com essa massa da população que se diz apolítica. Né? A gente tem que tentar fazer eles entenderem que esse negócio de apolítico não funciona, que esse negócio de apartidário não é bom para ninguém, que as pessoas têm que ter um lado, têm que ter uma opinião, têm que ter uma ideologia e que isso fortalece a democracia também. Quer dizer, saber lidar com as diferenças, né? Não é uma coisa tipo eu sou um pensamento, você é outro, eu sou contra você, você é meu inimigo. Não é isso. Né? Então eu acho que nesse momento a minha função é essa. Se daqui a um tempo eu entender que eu posso colaborar de outras maneiras, seja institucionalmente ou de outras formas, atuando por algum partido, por alguma coisa, eu não vou hesitar em fazer isso, porque eu não vou fugir das minhas funções e nem das minhas obrigações como cidadão. Então eu acredito que ter um partido político é uma coisa que poderia servir a todos nós, né? Porque a democracia é feita de partidos políticos e sem essas representações não é uma política, né? Tem outro nome. A gente sabe qual é o outro nome. Eu acho que o Eduardo Cunha não merece nenhuma música, porque a música é uma coisa muito importante. Música é uma coisa que a gente oferece para pessoas bondosas, pessoas que são bacanas, entendeu? O Eduardo Cunha merece uma coisa que chama cadeia, isso é que ele merece. Isso foi